Oiê, meu nome é Sabrina BT e nós estamos no nosso dia 252 da jornada Leia a Bíblia inteira em um ano comigo. Hoje vamos ler Ezequiel, capítulo de número 19 ao 21, então se você ainda não é inscrito, se inscreve aqui no canal, deixa seu like e compartilha essa playlist com os seus amigos. Vamos ler os nossos capítulos de hoje? Capítulo de número 19 de Ezequiel vai dizer assim: Quanto a você, faça uma lamentação sobre os príncipes de Israel. Diga: que bela leoa entre os leões era sua mãe. Deitada entre os leãozinhos, criou seus filhotes. Criou um dos seus filhotes que, ao se tornar um leãozinho, aprendeu a despedaçar a presa. Chegou a devorar gente. Quando as nações ouviram falar dele, o apanharam na cova que fizeram, e ele foi levado com ganchos para a terra do Egito. Vendo frustrada e perdida sua esperança, a leoa pegou outros dos seus filhotes e o fez leãozinho. Este, andando entre os leões, veio a ser um leãozinho e aprendeu a despedaçar a presa. Chegou a devorar gente, destruiu palácios e arrasou cidades. A terra e os seus moradores ficaram assustados ao ouvirem o seu rugido. Então se ajuntaram contra ele os povos das províncias vizinhas. Estenderam sobre ela a rede e ele foi apanhado na cova que fizeram. Com ganchos, meteram-no dentro de uma jaula e o levaram ao rei da Babilônia. Deixaram-no preso para que nunca mais se ouvisse o seu rugido nos montes de Israel. Sua mãe era como uma videira dentro da vinha, plantada junto às águas. Ela frutificou e se encheu de ramos por causa de das muitas águas. Os galhos fortes se tornaram para ela cedros de dominadores. A sua estatura se elevou até as nuvens, e na sua altura era visível com a multidão dos seus ramos. Mas ela foi arrancada com furor e jogada no chão. O vento leste secou os seus frutos. Seus fortes galhos foram quebrados e secaram. O fogo os consumiu. Agora, a videira está plantada no deserto, numa terra seca e sedenta. Do ramo principal saiu fogo, que consumiu seu fruto, de maneira que já não há nela galho forte, que sirva de cedro para dominar. Esta é uma lamentação, e ficará servindo de lamentação. Capítulo de número 20 agora. No 7º ano, no 5º mês, aos 10 dias do mês, alguns dos anciãos de Israel vieram consultar o Senhor e se assentaram diante de mim. Então a palavra do Senhor veio a mim dizendo: Filho do homem, fale com os anciãos de Israel e diga-lhes: Assim diz o Senhor Deus. Por acaso vocês vieram para me consultar? Tão certo como eu vivo, diz o Senhor Deus, vocês não me consultarão. Você está pronto para julgá-los, filho do homem? Você está pronto para julgá-los? Mostre-lhes as abominações que os pais deles praticaram e diga-lhes: Assim diz o Senhor Deus, no dia em que escolhi Israel, levantando a mão, jurei a descendência da casa de Jacó e me dei a conhecer a eles na terra do Egito. Levantei a mão e jurei, dizendo: Eu sou o Senhor, seu Deus. Naquele dia jurei, tirando-os da terra do Egito e levá-los para uma terra que lhes tinha previsto, uma terra que mana leite e mel, coroa de todas as terras. Então eu lhes disse: Cada um de vocês deve jogar fora as abominações de que se agradam os seus olhos. Não se contaminem com os ídolos do Egito. Eu sou o Senhor, seu Deus, mas eles se rebelaram contra mim e não quiseram me ouvir. Ninguém jogava fora as abominações de que se agradavam aos seus olhos, nem abandonavam os ídolos do Egito. Então eu disse que derramaria sobre eles o meu furor, para cumprir a minha ira contra eles, no meio da terra do Egito, mas agi por amor do meu nome, para que não fosse profanado diante das nações
no meio das quais eles estavam, diante das quais eu me dei a conhecer a eles, para os tirar da terra do Egito. Eu os tirei da terra do Egito e os levei para o deserto. Dei-lhes os meus estatutos e lhes fiz conhecer os meus juízos, pelos quais o ser humano viverá, se o cumprir. Também lhes dei os meus sábados para servirem de sinal entre mim e eles, para que soubessem que eu sou o Senhor, que os santifica. Mas a casa de Israel se rebelou contra mim no deserto, não andando nos meus estatutos e rejeitando os meus juízos, pelos quais viveram aquele que os cumpriu e profanaram grandemente os meus sábados. Então eu disse que derramaria sobre eles o meu furor no deserto para os consumir. Mas agi por amor de meu nome, para que não fosse profanado aos olhos das nações diante das quais os tirei do Egito. Além disso, no deserto, jurei que não os levaria à terra que lhes tinha dado, uma terra que mana leite e mel, coroa de todas as terras. Porque rejeitaram os meus juízos, não andaram nos meus estatutos e profanaram os meus sábados, pois o seu coração se voltava para os seus ídolos, mas seu coração se voltava para os seus ídolos, mas os meus olhos tiveram piedade deles, e eu não os destruí, nem os consumi totalmente no deserto. Então eu disse aos meus filhos no deserto: não andem nos estatutos de seus pais, nem guardem os seus juízos, nem se contaminem com os seus ídolos. Eu sou o Senhor, seu Deus. Andem nos meus estatutos, guardem os meus juízos e coloquem-os em prática. Santifique os meus sábados, pois servirão de sinal entre mim e vocês, para que saibam que eu sou o Senhor, seu Deus. Mas também os filhos se rebelaram contra mim e não andaram nos meus estatutos, nem guardaram os meus juízos, pelos quais o ser humano viverá, se o cumprir. Pelo contrário, eles profanaram os meus sábados. Então eu disse que derramaria sobre eles o meu furor, para cumprir contra eles a minha ira no deserto. Mas contive a minha mão e agi por amor do meu nome, para que não fosse profanado aos olhos das nações diante das quais os tirei do Egito. Mas, uma vez no deserto, jurei dispersá-los entre as nações e espalhá-los por outras terras, porque não executaram os meus juízos, rejeitaram os meus estatutos, profanaram os meus sábados, e os seus olhos se voltaram para os ídolos de seus pais. Por isso também lhes dei estatutos que não eram bons e juízos pelos quais não haviam de viver. Permiti que eles se contaminassem com as suas dádivas, como quando queimavam os seus filhos primogênitos. Fiz isso para que ficassem horrorizados e para que soubessem que eu sou o Senhor. Portanto, fale à casa de Israel, ó filho do homem, e diga-lhes: assim diz o Senhor Deus, ainda nisso os pais de vocês blasfemaram contra mim, na infidelidade que cometeram contra mim. Quando eu os introduzi na terra que havia jurado dar-lhes, onde quer que viam um monte alto e uma árvore frondosa, aí ofereciam os seus sacrifícios, apresentavam suas ofertas provocantes, punham os seus aromas agradáveis e ofereciam as suas libações. Eu lhes perguntei: que lugar alto é este aonde vocês vão? Por isso o seu nome tem sido lugar alto até o dia de hoje. Portanto, diga à casa de Israel: assim diz o Senhor Deus. Será que vocês não estão se contaminando, a exemplo dos pais de vocês, se prostituindo com as suas abominações? Quando oferecem as suas dádivas e queimam os seus filhos como sacrifício, vocês se contaminam com todos os seus ídolos até o dia de hoje. Será que eu devo deixar que vocês me consultem, ó casa de Israel? Tão certo como eu vivo, diz o Senhor Deus, vocês não me consultarão.
o que vocês têm em mente jamais acontecerá. Ou seja, isso de dizer, seremos como as nações, como os povos de outras terras, adorando as árvores e as pedras. Tão certo como eu vivo, diz o Senhor, Deus, hei de reinar sobre vocês com mão poderosa, com braço estendido e derramando furor. Vou tirá-los do meio do povo e congregá-los das terras por onde vocês foram espalhados, com mão forte, com braço estendido e derramando furor. Vou levá-los ao deserto dos povos e ali entrarei em juízo com vocês, face a face, como entrei em juízo com os pais de vocês no deserto, na terra do Egito. Assim entrarei em juízo com vocês, diz o Senhor Deus. Eu os farei passar debaixo do meu cajado e os farei entrar no vínculo da aliança. Tirarei do meio de vocês os rebeldes, os que transgrediram contra mim. Eu os farei sair da terra onde estão morando, mas eles não entrarão na terra de Israel. E vocês saberão que eu sou o Senhor. Quanto a vocês, ó casa de Israel, assim diz o Senhor Deus, que cada um vá e adore os seus ídolos, agora e mais tarde, já que vocês não querem me ouvir. Mas não profanem mais o meu santo nome com as suas dádivas e com os seus ídolos de vocês, porque no meu santo monte, no monte alto de Israel, diz o Senhor Deus, ali toda a casa de Israel me adorará, toda a casa de Israel naquela terra. Ali me agradarei deles, ali requererei as ofertas de vocês, as primícias das dádivas e todas as coisas sagradas. Eu me agradarei de vocês como de aroma agradável quando eu os tirar do meio dos povos e os congregar nas terras por onde vocês foram espalhados. E serei santificado diante das nações no meio de vocês. Vocês saberão que eu sou o Senhor, quando eu os fizer entrar na terra de Israel, na terra que jurei dar aos pais de vocês. Ali vocês lembrarão dos seus caminhos e de todas as ações com que se contaminaram, e terão nojo de vocês mesmos por todas as maldades que fizeram. Saberão que eu sou o Senhor quando eu agir com vocês por amor do meu nome, não segundo os meus maus caminhos, nem segundo seus maus caminhos, nem segundo as suas ações corruptas, ó casa de Israel, diz o Senhor Deus. A palavra do Senhor veio a mim dizendo: Filho do homem, vire o seu rosto para o sul e fale contra ele. Profetize contra a floresta do campo do sul e diga à floresta do sul: ouça a palavra do Senhor. Assim diz o Senhor Deus: eis que acenderei em você um fogo que consumirá todas as árvores, tanto as verdes como as secas. A chama deste fogo não se apagará, e todos os rostos desde o sul até o norte se queimarão, e todos verão que eu, o Senhor, o acendi, não se apagará. Então eu disse: Ah, Senhor Deus, eles ficarão dizendo que eu só sei contar parábolas. Capítulo de número 21 agora. A palavra do Senhor veio a mim dizendo: Filho do homem, vire seu rosto contra Jerusalém, fale contra os santuários e profetize contra a terra de Israel. Diga à terra de Israel: assim diz o Senhor, eis que estou contra você. Vou tirar a minha espada da bainha e eliminarei do seu meio tanto o justo como o ímpio. Visto que eliminarei do seu meio o justo e o ímpio, a minha espada sairá da bainha contra todos, desde o sul até o norte. Todos saberão que eu, o Senhor, tirei a minha espada da bainha e que não a porei de volta. Você, filho do homem, comece a gemer. Na presença deles, fique gemendo de coração quebrado e com amargura. Quando perguntarem por que você está gemendo, responda: por causa das notícias que estão chegando. Todo o coração se derreterá, todas as mãos desfalecerão, todo o espírito ficará angustiado, e todos os joelhos se desfarão em água. Eis que virá e se cumprirá, diz o Senhor Deus. A palavra do Senhor veio a mim dizendo: Filho do homem, profetize e diga: assim diz o Senhor. A espada está afiada e polida, afiada para a matança, polida para reluzir como relâmpago. Israel diz: vamos nos alegrar,
O cedro do meu filho despreza qualquer outra madeira. Mas Deus responde: a espada foi entregue para ser polida, para ser manejada, está afiada e polida para ser posta na mão do matador. Grite e lamente, filho do homem, porque a espada será contra o meu povo, contra todos os príncipes de Israel. Juramente com o meu povo, juntamente com o meu povo, estão entregues à espada. Portanto, bata no peito em sinal de tristeza, pois haverá uma prova. E o que acontecerá se o próprio cedro que desprezou a todos não vier a substituir? Diz o Senhor Deus. Filho do homem, profetize e bata com as mãos umas das outras, que a espada golpeie 2 vezes, sim, até 3, a espada da matança, da grande matança que os rodeia, para que o coração se derreta e se multiplique os que tropeçam junto a todas as portas. Faço reluzir a espada. Ela foi feita para ser raio e está afiada para matar. Ó espada, vire-se com toda a força para a direita, vire-se para a esquerda, para onde quer que a sua lâmina se dirija. Também eu baterei as minhas mãos uma na outra e desafogarei o meu furor. Eu, o Senhor, falei. A palavra do Senhor veio a mim dizendo: Filho do homem, trace 2 caminhos por onde a espada do rei da Babilônia poderá vir. Ambos devem sair da mesma terra. Faça um marco indicador e coloque-o na bifurcação do caminho para a cidade. Indique o caminho para que a espada chegue a Rabá, aos filhos de Amon e Jerusalém, a fortificada em Judá. Porque o rei da Babilônia irá para a bifurcação na entrada dos 2 caminhos para fazer adivinhações. Sacudirá as flechas, consultará os ídolos do lar, examinará o fígado de um animal. Na mão direita estará a adivinhação sobre Jerusalém, para dispor aos arietes, para abrir a boca com ordem de matar, para lançar gritos de guerra, para colocar os arietes contra os portões, para levantar rampas e torres de ataque. Aos moradores da cidade, isso parecerá uma adivinhação falsa, pois eles têm em seu favor juramentos solenes, mas Deus se lembrará da iniquidade deles, para que sejam presos. Portanto, assim diz o Senhor Deus: visto que vocês me fazem lembrar de sua iniquidade na medida em que as suas transgressões são descobertas e em todas as suas ações aparecem os seus pecados, sim, visto que vocês foram lembrados, serão presos por causa disso. Quanto a vocês, profano o ímpio príncipe de Israel, cujo dia chegou no tempo do seu castigo final. Assim diz o Senhor Deus: tire o turbante e remova a coroa. O que é já não será o mesmo. O humilde será exaltado e o soberbo será abatido. Ruína, ruína, a ruína a reduzirei e a ela já não será, até que venha aquele a quem cabe o julgamento, e a ele eu entregarei. E você, filho do homem, profetize e diga: assim diz o Senhor Deus a respeito dos filhos de Amon e a respeito dos seus insultos. A espada está desembainhada, polida para a matança, para consumir, para reluzir como relâmpago. Apesar das visões falsas e das adivinhações mentirosas, a espada será posta no pescoço dos profanos, dos perversos, cujo dia virá no tempo do castigo final. Põe a espada de volta na sua bainha, no lugar em que você foi formado, na terra de seu nascimento. Eu julgarei. Derramarei sobre você a minha indignação. Assombrarei contra você o fogo do meu furor e o entregarei nas mãos dos homens brutais, mestres de destruição. Você servirá de pasto ao fogo, e o seu sangue será derramado no meio da terra.
e você não será mais lembrado, porque eu, o Senhor, falei. E é isso. Essa é a nossa leitura de hoje. Me conta aqui nos comentários o que você achou mais interessante. Um beijo da Sá e até amanhã!